Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo. Estamos estudando nesta semana a lição de número 12, Esperando, mas trabalhando no reino de Deus. Quero pedir para você subscreva no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos, você tem uma mensagem escrita que introduz o tema da nossa lição e clicando em cima do nome de cada lição, você tem os slides gratuitamente. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Esperando, mas trabalhando no reino de Deus. Quando nós esperamos o reino de Deus trabalhando, nós fazemos tudo de todo o nosso coração, como se fosse para Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, e o versículo de número 23, ele disse: "E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens." Se nós estamos trabalhando para o reino de Deus, esperando que o nosso Senhor volte e nos encontre fazendo assim, devemos fazer de todo o nosso coração, mas para Deus e não aos homens, é o que o apóstolo Paulo nos aconselha nesta lição. Fazemos tudo sem reclamação. Devemos fazer para Deus sem reclamação, sem queixas, sem murmurações, fazendo para Deus. Filipenses capítulo 2 e o versículo de número 14, fazei todas as coisas sem murmurações e sem contendas, porque nós estamos fazendo para Deus, nós estamos fazendo para o reino de Deus, estamos trabalhando para o reino de Deus, esperando o nosso Senhor. Deus nos criou e Ele permite nossa existência a fim de nós cumprirmos o propósito no reino de Deus e assim nós glorificarmos o seu nome. A nossa existência aqui na terra, ela tem a permissão de Deus. Se nós ainda existimos, devemos estar trabalhando para o reino de Deus. Ele permite que nós existimos e exige que cada um que continua existindo, continue trabalhando, porque Ele prometeu voltar. E quando Ele vier, Ele há de nos encontrar assim, trabalhando no reino de Deus, fazendo a obra do Senhor. Efésios 2:10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, enquanto Jesus não volta, precisamos trabalhar em prol do reino de Deus. Precisamos fazer a obra de Deus como se fosse para Deus, não para os homens, mas para o Senhor. Mateus 28:19 está aqui uma ordem de Jesus para que nós trabalhemos no reino de Deus. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Marcos capítulo 16 e o versículo 15, está ali também uma ordem: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso é trabalho no reino de Deus. Tudo que você faz para contribuição, para o crescimento do reino de Deus, você faz para o Senhor e trabalha em prol do reino de Deus, aguardando que o Senhor venha e te encontre assim,
fazendo a obra de Deus, trabalhando para o Senhor. Deus não se esquece da nossa dedicação no seu trabalho, de forma nenhuma. Todos nós que trabalhamos no reino de Deus, como se fosse para Deus, com certeza nós seremos recompensados. E muitas vezes nós recebemos esta recompensa aqui na terra mesmo, mas há recompensas que nós recebemos quando nós estamos lá no céu com o Senhor. Ele há de nos recompensar mais ainda. Hebreus capítulo 6 e o versículo de número 10, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Então, quando nós trabalhamos para o reino de Deus ou no reino de Deus, nós estamos servindo aos irmãos. Nós estamos servindo não só aos irmãos, mas nós servimos também à sociedade. Nós servimos às pessoas, porque nós levamos mensagens de boas novas. Nós levamos o evangelho, nós levamos às pessoas mudança de vida, nós levamos às pessoas aconselhamento, nós levamos às pessoas alegres de boas novas, e as pessoas se convertem a Cristo, recebem Jesus como seu Salvador, mudam de vida, melhoram, e Deus tem abençoado muitas pessoas. Nós somos frutos da mensagem do Evangelho, nós somos frutos da pregação do Evangelho, e por isso devemos continuar trabalhando para o Senhor, trabalhando no reino de Deus, para que Ele a cada dia cresça aqui na terra, e o Senhor com certeza nos recompensará. Quem trabalha para o Senhor, com certeza será recompensado. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, e o versículo de número 10, ele disse: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito. Então, com certeza, nós iremos receber esta recompensa gloriosa, esta recompensa maravilhosa das mãos do Senhor. Jesus, ele nos faz 3 chamadas. A primeira chamada para a salvação, a segunda chamada para o trabalho no reino de Deus, e a terceira chamada ainda nós estamos esperando, é a chamada para estarmos com Ele para sempre, eternamente com o Senhor. Quando Ele nos chama para a salvação, Ele nos chama para nos libertar. Nós somos salvos da condenação eterna. Nós somos salvos para vivermos uma vida livre, para vivermos uma vida alegre, para vivermos uma vida feliz na presença de Deus, para vivermos para Deus e agradecidos a Deus pelas bênçãos que nós recebemos do Senhor. Nós, então, devemos trabalhar no reino de Deus. Então, Ele nos chama para a salvação. Mateus 11, 28, ele continua dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, quem vem a Cristo, realmente ele é liberto, ele é livre da carga, do peso do pecado, para viver uma vida feliz para o Senhor. Mateus 16, 24 e 25, Jesus também disse aos seus discípulos, se ele disse aos seus discípulos, nós também somos discípulos de Cristo. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me.
tome sobre si a sua cruz e siga-me. E nós então devemos fazer isso. Nós já vimos a Cristo, devemos renunciar tudo aquilo que desagrada a Deus para fazer aquilo que agrada a Deus. Tomar sobre si a nossa cruz, não importa os problemas, não importa as dificuldades, não importa as necessidades que nós enfrentamos, as adversidades que nós encontramos em meio a esta jornada para o céu, mas devemos colocar sobre os nossos ombros e continuar carregando esta cruz, porque o Senhor nos recompensará. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então nós encontramos a salvação em Cristo e quando encontramos, agora nós seguimos a Cristo. E se estamos seguindo a Cristo, nós devemos trabalhar no reino de Deus. É a outra chamada, é a chamada para o serviço, é a chamada para o trabalho. Mateus 4:19, vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Então o Senhor Jesus, Ele nos chama para que nós ganhemos almas para o reino de Deus. Todo o trabalho que nós prestamos para Deus deve ser para ganhar almas para o reino de Deus. Se você limpa o chão da igreja, se você zela da igreja, se você é o porteiro da igreja, deve fazer tudo isso para ganhar almas para o reino de Deus. Se você canta, se você toca, se você prega, enfim, se você toca instrumentos, se você louva a Deus no coral, se você canta para o Senhor, deve fazer tudo isso para o reino de Deus, para ganhar almas para o Senhor, porque o Senhor nos chama para sermos pescadores de homens, para ganharmos almas para o seu reino. Mateus 9, 37 e 38, Jesus também disse que a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. E ele continua dizendo, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Então, além de nós trabalharmos no reino de Deus, devemos orar para que o Senhor levante homens de Deus, mulheres, jovens, crianças, adolescentes que trabalhem no reino de Deus, que continuem fazendo a obra de Deus, que continuem fazendo prosperar o reino de Deus, e assim o Senhor recompensará a todos que assim estamos fazendo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 9, ele disse, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. O trabalho no reino de Deus, ele acompanha a nossa salvação. Somos salvos e por isso estamos trabalhando no reino de Deus. Somos salvos, por isso estamos levando a mensagem do Evangelho através do cântico, através da pregação, através da recepção na igreja, através das nossas intercessões, dos nossos jejuns, para que almas sejam libertas da escravidão do pecado e venha para o Senhor Jesus. Então essas coisas, elas acompanham a salvação. Agora veja bem, Jesus, ele nos faz uma outra chamada, ele faz-nos chamada para o seu serviço, mas ele nos dá talentos, ele nos dá dons, ele nos dá ministérios, ele nos dá ferramentas para esse trabalho. Em Romanos capítulo 12 e o versículo de número 6, nós vemos aqui dons e ministérios.
né? De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. Aquele que reparte, faça isso com liberalidade. O que preside com cuidado, o que exercita, faça isso com misericórdia, faça isso com alegria. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 11, nós vemos aqui os dons que o Senhor nos dá para nós prestarmos este serviço para Ele. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. E ele diz assim: pelo Espírito a um é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, a fé, pelo mesmo Espírito, a outro ainda, os dons de curar, pelo único Espírito ainda, a outro, o poder para operar milagre, a outro, a profecia, a outro, discernimento de espírito, a outro ainda as variedades de línguas e ainda a outro a interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e pelo único Espírito, pelo Espírito Santo, e ele distribui esses dons individualmente a cada um, assim como ele quer. Então são ferramentas que o Senhor dá para aqueles que se dispõem a trabalhar no reino de Deus. Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12, nós vemos aqui os ministérios, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Para quê? Querendo o aperfeiçoamento, ou seja, são ministérios que Deus dá para o homem trabalhar no reino de Deus, e trabalhando em cada um desses ministérios com amor, fazendo com alegria, como se fosse para Deus, com certeza muitos santos vão ser aperfeiçoados para a obra do ministério, para a edificação, para a construção do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Agora veja bem, a chamada para a eternidade vai ser quando ele voltar. Então nós estamos trabalhando no reino de Deus, esperando o Senhor voltar. E ele vai voltar para levar a sua igreja, para levar os salvos. E nós devemos nos encontrar, o Senhor deve nos encontrar trabalhando no seu reino. Ele prometeu que ele virá, então nós devemos esperá-lo, mas trabalhando. Veja a promessa em Mateus 26, 29. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que beba convosco, onde? No reino de meu Pai, no reino de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, ou seja, com aqueles que subiram, com aqueles que morreram em Cristo, eles subirão e nós nos encontraremos. Aqueles que estiverem vivos serão transformados
e se encontrarão com eles nas nuvens, e depois encontraremos o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. É a palavra de consolo do apóstolo Paulo à igreja, aos Tessalonicenses e também a nós que estamos esperando o Senhor a qualquer momento, porque ele foi, mas ele não disse quando viria. Por isso devemos estar sempre preparados, trabalhando para o Senhor, salvos e guardando, protegendo a nossa salvação. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e depois nós também seremos transformados. Esta é uma palavra de esperança, são promessas que o Senhor Jesus, ele virá, ele voltará, e ele quer nos encontrar assim, trabalhando no reino de Deus. Apocalipse 19, 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. A igreja de Jesus, ela está pronta para estar com o Senhor. A igreja de Jesus, ela não está se aprontando, ela já está pronta. A igreja de Jesus, ela não está em dúvida se vai ou se fica, não. A igreja de Jesus está pronta, está preparada. Quando o Senhor voltar, a igreja está pronta para estar com Ele para sempre. Agora, veja bem, além do Senhor dar essas ferramentas para o trabalho do seu reino, Ele deixou para nós, Ele foi para o céu e o Espírito Santo veio para nos ajudar no trabalho do reino de Deus. Então o Espírito Santo nos ajuda a nos aproximarmos de Deus para um trabalho de qualidade no seu reino. Quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós chegamos mais perto de Deus, o nosso trabalho para o reino de Deus, ele tem mais qualidade, porque nós estamos perto daquele que nos ordenou a fazermos a sua obra, aquele que qualifica, aquele que é perfeito, aquele que nos ajuda. Então vamos nos aproximar de Deus para que o nosso trabalho no reino de Deus seja um trabalho de qualidade. O Espírito Santo também, ele nos ajuda a orar, porque para orar nós precisamos de sabedoria, e a sabedoria está em nós orarmos para Deus conforme a vontade dEle, pedirmos para Deus conforme aquilo que Ele quer. Então, nós devemos orar com sabedoria, devemos orar com inspiração para um trabalho de perfeição no reino de Deus. Precisamos estar inspirados a aperfeiçoarmos-nos a cada dia mais neste trabalho e prestarmos para Deus um trabalho de qualidade, e o Senhor com certeza há de recompensar todos que assim fizerem. O Espírito Santo nos ensina estratégias, o Espírito Santo nos dá ideias, o Espírito Santo nos orienta, o Espírito Santo nos aconselha, o Espírito Santo nos ensina, ele nos aponta caminhos a fim de nós levarmos as boas novas do Evangelho na oração, na pregação, no ensino, no jejum, enfim, várias maneiras há de que nós possamos trabalhar no reino de Deus
com a nossa vida, nos comportando como cristãos, como filhos de Deus, dando bons testemunhos aos nossos parentes, aos nossos vizinhos, aos nossos colegas de trabalho. Devemos assim fazer para que o reino de Deus cresça. Tudo isso é trabalho para o reino de Deus, porque nós estamos santificando a nossa vida para que o reino de Deus tenha um progresso ainda maior. A nossa missão no trabalho no reino de Deus, ela é com a ajuda do Espírito Santo, sempre terá sucesso. Se nós trabalharmos no reino de Deus com a ajuda do Espírito Santo, dependendo do Espírito Santo em tudo aquilo que nós fizermos, com certeza o trabalho que nós prestarmos para Deus, ele terá sucesso, ele terá progresso, ele vai ser um trabalho de ótima qualidade. Enquanto aqui estamos, vamos trabalhando para o Senhor. Enquanto aqui estamos esperando o Senhor voltar, mas estamos trabalhando para o reino de Deus. Então, vamos esperar no Senhor e com certeza nós teremos a vitória em nome do Senhor Jesus. Então, a parábola que nós estamos estudando é a parábola dos talentos, né? A parábola dos talentos que mostra como nós não devemos desperdiçar as oportunidades que Deus nos dá. Deus nos dá oportunidades e nós não podemos deixar que essas oportunidades de trabalharmos no seu reino, ela passe. A parábola dos talentos, ela nos mostra isso. Os verdadeiros seguidores de Jesus aproveitam essas oportunidades e obtêm bons resultados. Por quê? Porque estão seguindo Jesus, porque estão caminhando conforme o Senhor Jesus requer que caminhe. São os verdadeiros seguidores de Cristo. Agora, os falsos seguidores de Jesus, eles acabam desperdiçando as oportunidades, não aproveitam as oportunidades de trabalhar no reino de Deus. Imagine o Senhor voltando e encontrando essas pessoas desleixadas, não fazendo a obra de Deus, tratando com desprezo, às vezes, o reino de Deus e o trabalho da sua obra. Essas pessoas, com certeza, não terão a sua recompensa eterna. Então, nós sabemos que parábola é uma história às vezes verídica ou uma história às vezes criada para se contar e explicar alguma coisa mais complexa. Jesus usou muitas parábolas e através das parábolas nos trouxe ensinos maravilhosos. E é isso que nós estamos aprendendo, a parábola dos talentos. Então, na parábola dos talentos, um homem rico, ele entregou os seus bens ao cuidado dos seus servos antes de partir de viagem. Então, esse homem era rico, tinha muitos servos, chamou 3 dos seus servos e então repartiu os seus bens para com esses seus servos e viajou, mas não falou quando voltaria, não disse quando voltaria. Então, ao primeiro, ele deu 5 talentos, o segundo, ele deu 2 talentos, e ao terceiro, ele deu 1 talento. Agora, veja bem, 1 talento pesava cerca de 34 quilos de ouro naquela época, e até hoje é uma fortuna. Ele distribuiu esse dinheiro de maneira
que cada um fosse capaz, ou seja, conforme a capacidade de cada um, para desenvolver ali um trabalho e fazer crescer, fazer multiplicar aquilo que ele havia repartido entre os seus servos. Os 2 primeiros servos investiram o dinheiro, trabalharam e conseguiram então duplicar aquilo que eles haviam recebido. Mas o terceiro servo foi preguiçoso. O terceiro servo cavou um buraco no chão e enterrou aquilo que ele havia recebido do seu senhor, para que pudesse cuidar, para que pudesse trabalhar com aquilo. Veja bem que os 2 primeiros, eles aproveitaram a oportunidade que receberam e foram trabalhar com aqueles talentos. O terceiro recebeu um talento e não quis trabalhar, desprezou aquele talento que recebeu. Ele foi preguiçoso, não é? Ele foi covarde, porque não quis trabalhar, com aquele talento que ele havia recebido. Agora veja bem, o patrão, ele voltou um dia, ele chegou e agora era o momento de recompensar os seus 3 servos, porque ele havia distribuído para cada um uma quantia e agora ele iria recompensá-los por aquilo que eles haviam produzido. O primeiro servo mostrou então como ele havia duplicado os seus 5 talentos. E o Senhor então recompensou o primeiro servo. O segundo mostrou também que ele tinha duplicado os seus 2 talentos e também foi recompensado. O terceiro servo foi lá, desenterrou o seu talento e voltou a dar o mesmo talento para o seu senhor, pois ele não tinha feito nada, ele não trabalhou, e ele deu uma desculpa. Segundo ele estava com medo, tinha medo de acontecer, de perder, enfim, ele ficou com medo. Foi a desculpa que ele deu para o seu senhor. Na verdade, ele tinha feito segundo a lei, mas o seu patrão queria que ele multiplicasse com aquilo que ele havia recebido. Ele não poderia ter perdido aquela oportunidade. Então o seu senhor ficou muito zangado com aquilo, com o seu servo. Mesmo tendo medo, teria sido fácil e seguro. Ele poderia ter dado aquele talento aos banqueiros e com certeza aquele talento, quando ele voltasse, ele teria se multiplicado em alguma outra coisa, teria rendido mais, mas ele não fez isso. Por isso o patrão então tirou o talento daquele servo e deu àquele deu ao seu primeiro servo, que trouxe 10 talentos para ele. Então, o nosso trabalho como seguidores de Jesus é trabalhar para a glória de Deus, investindo tudo que recebemos dele. Então, nessa parábola dos talentos, o homem rico, ele representa Jesus Cristo. Depois que Jesus ressuscitou, ele deixou a terra, mas ele confiou a sua missão para a sua igreja. E ele distribuiu talentos para a igreja. Ele deu autoridade para que a igreja, com esses dons, com essas ferramentas espirituais, com esses dons naturais que a igreja recebe, deve trabalhar com esses dons, com esses ministérios e produzir no reino de Deus. Jesus, ele dá tesouros a cada um de nós,
a sua palavra, Ele nos dá o Espírito Santo, Ele nos dá o amor, Ele nos dá dons espirituais, Ele nos enviou o Espírito Santo para estar conosco, e agora nós devemos reunir todos esses talentos que o Senhor nos deu e com responsabilidade administrá-los bem. E quando o Senhor voltar, então, as nossas mãos não estarão vazias, mas nós teremos então feito alguma coisa com aquilo que nós recebemos. Jesus conhece nossa capacidade, por isso é que Ele distribui cada um. A uns Ele dá mais talentos, a outro menos talentos, a outro um pouco menos, mas cada um recebe talentos do Senhor, e com esse talento que nós recebemos de Deus, nós devemos trabalhar para multiplicar ainda mais na obra de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 4 a 7, ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidades de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, devemos fazer o quê? Trabalhar para o Senhor. Nós estamos esperando Jesus, estamos esperando, mas devemos esperar trabalhando. Existem muitas pessoas que dizem crer em Jesus, mas nem todos são verdadeiros seguidores, são falsos seguidores de Jesus, porque desprezam os dons que receberam e não fazem nada, apenas querem se aparecer. São lobos vestidos de ovelhas, são cegos guiando outros cegos, mas são falsos seguidores. A fé, ela é sincera. A fé não é falsa, a fé sincera, ela revela atitudes do coração. A fé sincera revela aquilo que está no coração do servo de Deus, no coração daquele que recebeu esses dons, os dons naturais, dons que na vida nós vamos adquirindo através das nossas experiências. Então, quem crê em Jesus, aproveita tudo isso, aproveita o que o Senhor dá e usa para fazer crescer o reino de Deus nesta terra. Cada um faz aquilo que consegue com os recursos que Deus lhe dá. Então, eu não sei quantos talentos Deus te deu, eu sei o talento que Ele me deu. E o talento que o Senhor me deu, eu então procuro trabalhar com Ele. Eu não sei quantos você tem. Você pode ter um, você pode ter dois, você pode ter 5 ou até mais. Então trabalhe com esses talentos, faça crescer o reino de Deus. Porque se Deus te deu, Ele te deu porque sabe que você é capaz de render, de fazer render com isso que Ele te concedeu. Pode ser a mais simples atitude, pode ser a habilidade mais simples que Deus te deu, mas isso, se você trabalhar, Deus vai te abençoar. E o que vai acontecer é que esses dons vai ser potenciais, Deus vai fazer potências, vai te dar grande poder, e as suas mãos vão estar cheias de frutos que você colherá quando você começar a trabalhar com esse dom que o Senhor te concedeu. Então, só há 3 coisas que você pode fazer. Você recebe a chamada para a salvação, você recebe a chamada para o serviço no trabalho do Senhor. E só há 3 coisas que você pode fazer: fugir, não fazer nada, trabalhar,
fazer como aquele que recebeu um talento, enterrar o talento. Você pode ficar olhando os outros trabalhar, ou você pode fazer algo. Então faça algo para o crescimento do reino de Deus. Os falsos seguidores, eles são como o servo inútil. O que o servo inútil fez? Enterrou o seu talento. Quantas pessoas estão enterrando os seus talentos, produzindo para Satanás? Porque todo aquele que produz para Satanás também estão enterrando os seus talentos, estão usando os seus talentos para obras diabólicas, estão usando os seus talentos para fazer ao contrário na obra de Deus. Eles são falsos seguidores, eles não amam Jesus. Sua verdadeira motivação é o medo. Alguns que ainda fazem são motivados pelo medo, fazem por medo, não fazem por amor a Jesus. Nós devemos fazer por amor a Cristo, nós devemos fazer por gratidão também, porque recebemos a salvação, mas não por medo, porque o Senhor, Ele é maravilhoso, o Senhor é bom, o Senhor é glorioso, Ele tem nos abençoado, Ele tem nos dado salvação, Ele nos tem dado o Espírito Santo, Ele nos tem dado dons do Espírito Santo, ferramentas para o seu trabalho. Há muitas pessoas que querem ser cristãos, mas eles não querem compromisso com a obra de Deus. Há outros que querem apenas Jesus, mas eles não querem a igreja, eles não querem o corpo, não querem a igreja, só quer Jesus, mas não querem a igreja. Outras pessoas dizem que amam a Deus, mas não amam a família de Deus. Então, precisamos amar a Deus? Sim, mas nós precisamos demonstrar o nosso amor a Deus amando a família de Deus. Nós precisamos demonstrar e dizer que amamos a Deus quando nós amamos os nossos parentes, quando nós amamos os nossos vizinhos, quando nós amamos os nossos amigos, quando nós amamos os nossos colegas de trabalho, quando nós amamos a igreja do Senhor, nós estamos dizendo para o mundo que nós somos filhos de Deus e que nós amamos a Deus. Pensam que estão obedecendo a Deus, pensam que estão obedecendo a Deus, mas não entendem, eles não entendem a maravilhosa bênção do amor de Deus. As pessoas querem milagres, querem curas, querem bênção, querem prosperar, querem trabalho bom, querem salário bom, mas isso tudo eles querem de Deus, mas não querem a Deus, não querem obedecer o Senhor, não querem prestar nada de trabalho no reino de Deus, mas querem ser abençoados, querem ter sucesso na vida, querem ser abençoados em todos os seus trabalhos aqui na terra, mas não querem a Deus, querem a bênção, mas não querem o dono da bênção. Precisamos pensar e refletir muito sobre isso. Como o seu coração não é realmente dedicado a Deus, essas pessoas não aproveitam o que Deus lhe dá e trabalham de mau grado. O coração não está realmente em Deus. O seu coração não está realmente na salvação. Precisa ainda ser mudado, precisa ainda ser transformado, precisa ainda ser regenerado. E então, regenerado esse coração, mudado esse coração, se dedicará mais à obra de Deus, ao trabalho do Senhor. Nós estamos na terra
porque Deus permite nossa existência e Ele requer de cada um dos seus dispenseiros, porque nós somos dispenseiros de Deus. Ele requer de cada um de nós que sejamos úteis. Vamos ser úteis neste mundo, vamos ser úteis às pessoas, vamos levar a paz para as pessoas através das nossas obras. Vamos levar paz às pessoas através de uma mensagem que vai alegrar o seu coração. Vamos levar paz, vamos ser úteis às pessoas, levando o reino de Deus, levando o evangelho, a pregação do arrependimento. Quando nós assim fazemos, com certeza estamos trabalhando para o reino de Deus. Estamos esperando o Senhor, mas estamos trabalhando para que o reino de Deus cresça ainda mais nesta terra. Essa é a vontade de Deus para cada um dos seus filhos, para cada um daqueles que foram chamados para a salvação, para cada um daqueles que foi chamados para o serviço da sua obra. Quando Ele nos chama para a salvação, Ele também dá a cada um talentos para trabalharem na obra do Senhor. É claro que cada um tem talentos, outros têm talentos e também têm ministérios, e outros, enfim, têm especificações. Quantas pessoas são chamadas com uma missão específica, outros são chamados com uma missão comum, outros são chamados com uma missão especial e outro mais específica, mas todos são chamados para fazer o trabalho, são chamados para a salvação e agora salvos fazem o trabalho do reino de Deus, esperando o Senhor que volta a qualquer momento, e nós prestaremos conta daquilo que aqui na terra nós fizemos para o Senhor. Então vamos estar com as nossas mãos cheias, vamos estar com as nossas mãos cheias de frutos e dizer: Senhor, aqui está o que eu produzi com o talento que o Senhor me deu. Aqui está os frutos que eu pude colher com os talentos que o Senhor me concedeu. Não vamos nos apresentar com as mãos vazias, mas vamos fazer algo, e o reino de Deus com certeza vai crescer e nós seremos recompensados por Deus, porque o Senhor, Ele é um bom patrão, Ele não deixa nada sem ser recompensado. Até um copo d'água que você dispor e dar para alguém que tiver sede, o Senhor te recompensará por tudo que você fizer, mas faça como se estivesse fazendo para Deus. Nunca faça para os homens, porque os homens nos decepcionam, os homens são imperfeitos, os homens erram, mas Deus não falha, Deus não erra, Deus sabe o que faz, porque Ele é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, que você tenha uma ótima escola dominical neste domingo, não é? E que Deus te abençoe, você e sua família, e até a próxima oportunidade, quando nós aqui estaremos com mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.